descomprime, troca uma ideia. E não é de falar na aula, porque eu prefiro muito mais a participação e tal, né? É falar do lado, com o amigo e tal. Aí, cara, faz isso, resolve o problema. Que legal. E é uma coisa que, assim, se você chamar 1000 professores aqui e perguntar a pior coisa na sala de aula, eles vão falar o aluno falando. Você deu aula para os pequenos, você tá ligado. Porque, e ainda mais, eu me perco do que eu tô, assim, eu tô explicando um negócio, daqui a pouco eu volto, eu não sei onde eu tava. A neurociência, quando os continentes... Aí eu volto do começo da vida, tá ligado? Então, quando a gente ouve, a gente começa a entender as soluções. Com o filho, então assim, uma coisa que eu sempre falo, deu um problema, fala pro filho assim, se fosse o papel inverso, tivesse na tua mão a solução, como você resolveria? Eu preciso resolver. E aí? Agora a gente precisa chegar num lugar aqui. Eu vi você falando sobre padrão de comportamento dentro da sala de aula e sobre a personalidade daquele aluno, que é com os mais quietos que a gente deve se preocupar. Né? O aluno que bagunça, eu tenho um padrão de comportamento, então qualquer oscilação de humor, eu pego no minuto. Falando, não tá bem hoje, aconteceu alguma coisa. Aquele aluno doido, ele chega... E isso, claro, né? Não é diagnóstico, não é sempre, não é todo, mas é uma coisa para a gente ficar avaliando e prestar atenção. Quando a gente... Um especialista de um assunto traz uma ideia para a gente, é como a gente subisse isso para a linha de consciência. Tipo, fica ligado. Tá tendo dengue. Então, a gente não prestar atenção no mosquito. Agora a gente presta. Porque alguém avisou que tá rolando aí uma Pensa parada. no repelente, na vacina. Isso. Então, você traz isso para a consciência. Então, qualquer oscilação de humor do aluno muito louco, você pega na hora. O aluno tá lá, muito louco, bagunçando. Ele tá um dia olhando para baixo, ele responde, levanta a mão devagar e fala, não tá bem. Peguei ali na hora. Você senta, troca ideia, entende, resolvido. O aluno que é quietinho... Se ele tem oscilação de humor, o que não quer dizer que todo aluno quietinho é problemático, nada disso. Mas se ele tem oscilação de humor, a gente não pega. E às vezes você tá um dia, 2, 10, 50, comete uma coisa absurda, né? Faz uma violência contra si mesmo, e a gente não sabe. E aí, tipo, o aluno não vem 3 dias e fala, mas tinha um aluno aqui? Porque não fala, não briga, não arruma uma treta... Não faz nada, né? Então, a gente, para pegar a oscilação de humor, nas pessoas que são mais agitadas, é muito mais fácil. Então, e aí eu sempre falo, eu dei aula no colégio Samiar, que é aqui perto, que tinha a irmã Selma, e uma freira falou isso para mim, uma madre superior, a diretora, ela falou assim para mim, o aluno bagunceiro, a gente tem filtros para pegar ele. Prova, chamar a mãe, atividade, entregar, nota, claro, caderno, anotou, participou, falta. O aluno que ele vem na aula, ele tira a nota, ele faz atividade, ele tem a letra bonita, ele não faz trabalho, a mãe vem na reunião e fala, senhora, só assina aqui, seu filho, não, tudo certo. E ele está desenvolvendo uma depressão e ninguém está vendo. Então, resgatar aquele aluno que está quieto e trazer ele para o jogo. Então, quero um exemplo, me dá fez uma pergunta, me conta mais. Sim. Eu já entendi a pergunta, mas me conta mais, me fala mais sobre isso. Você teve uma experiência, qual que é a tua? E aí a gente vai tirando ali e, cara, vai descobrindo coisas. E os introvertidos, se a gente puder chamar assim, eles têm uma percepção das coisas muito mais aguçada. Eu sou uma pessoa muito agitada, falo muito, então assim, eu vou entrando nos ambientes e vai passando, porque eu tô ali, o quietinho, ele tá ali sentado, então ele tá ganhando tudo o que tá acontecendo. Então, às vezes, você vai pôr ele para trabalhar numa coisa ali, que ele vai dar show. E lá na frente, falar, ele vai ter problema, ele vai ter dificuldade, mas em alguns outros lugares ele vai ter. Sim. Só que se a gente não tomar cuidado... Esses dias eu vi uma entrevista de um cara da Rota, eu aprendi 2 coisas sobre adolescente. Era aqueles podcasts de polícia, às vezes passa o algoritmo, traz, você assiste um e agora é meu novo hobby. Era o Telhada, não? Não era o Telhada, mas o Telhada sempre da Rota, ele fala, é muito bom, né? 2 coisas que os caras falaram. A primeira foi o seguinte, o sargento é o cara que cuida da viatura, é a patente alta na viatura ali, né? E ele falou, é muito mais fácil eu brecar o cara que ele tá querendo ir pro excesso do que eu empurrar. É muito mais fácil brecar que empurrar.
Então, o aluno que está muito louco, é fácil de eu brecar do que eu ter que empurrar aquele que não está. E o outro ensinamento foi, quando a rota chega para enquadrar o cara, nunca chega tapa na orelha, grito, a autoridade já está no cara. O cara enquadra, fala, na moral, ó, tem droga, tem coisa, grampinho, delegacia, acabou, não tem grito, não tem briga. A não ser que o cara opte pelo conflito, pelo confronto. Sim. E aí eles sempre tem uma frase que é muito legal, e eles falam assim, como que você quer ser tratado? Na moral, ladrão. Caiu. Como que você quer ser tratado? Na educação, vamos aqui, pá, resolveu.